Olá, meus irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário em que vocês irão assistirem a mais um conteúdo deste canal. Me chamo Carlos Gomes do canal Democracia Espiritual, aqui de João Pessoa, Paraíba, e agradeço pelos novos inscritos, sintam-se todos abraçados a fazerem parte desta família. De antemão já quero desejar um bom começo de semana para todos vocês e todos os vossos familiares. Meus irmãos, eu quero trazer uma pequena reflexão que tem como tema a apostasia dos Gálatas. Exatamente esse é o tema desse vídeo que eu estarei fazendo agora. Em primeiro lugar, nós temos que entender essa palavra apostasia. A expressão apostasia também pode ser traduzida como disserção, ou seja, traz uma ideia de abandonar, de afastar, afastamento, rebelião ou renúncia. Ou seja, abandonar a fé, naufragar a fé. Então, era o que estava acontecendo com os irmãos dessa comunidade da Galácia, onde Paulo havia levado esse evangelho das boas notícias àqueles irmãos. E os irmãos haviam abraçado esse entendimento, entendeu? Que o apóstolo Paulo havia mostrado e ensinado para eles. Então, meus irmãos, os irmãos da Galácia, eles estavam deixando para trás a visão, ou seja, o entendimento recebido do Evangelho da Graça, que trazia a salvação pela graça, a justificação, por uma visão, ou seja, por outro entendimento, entendeu? Antagônico, onde esse outro entendimento que entrou na igreja dizia que a salvação era pelas obras da lei. Então, trazendo glória para os homens. Entendeu? Se a salvação fosse pela lei, se a justificação fosse para a lei, porque eles receberam, porque eles faziam, não é? Algo para serem salvos, para serem justificados, entendeu? Então isso trazia glória para o homem, se eles recebessem esse entendimento. Então, enquanto que a salvação pela fé, né, observe que pela graça imerecida de Deus, né, o homem estaria e está dando glória a Deus quando a gente entende dessa maneira, que a salvação, que a justificação foi pelo favor imerecido, foi pela graça. Aí a glória fica totalmente voltada para Deus. Então veja que é o contrário, são entendimentos e visões antagônicas, opostas, uma da outra. E o entendimento do Evangelho da Graça mostrava que eles estavam perfeitos por aquilo que Cristo havia feito. Então, meus irmãos, observem que no capítulo 1 de Gálatas, no versículo 5 diz assim, ó, a quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Mas o versículo 4 diz assim, ó, o qual se deu por nossos pecados. Paulo se inclui nossos pecados, aqueles que viveram antes da cruz. Aqui não está falando para nós aqui hoje, no século XXI. Paulo está escrevendo para uma comunidade. Olha o que ele diz aqui, ó. O qual se deu por nossos pecados, os pecados deles, lá, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. Aí entra o versículo 5 que eu li primeiro. A quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Então, observem
que em todas as cartas de Paulo, ele mencionava do início da carta até o final a graça, onde Paulo dá ênfase à morte e à ressurreição de Cristo, trazendo ali, né, redenção, justificação e salvação pela graça. A morte de Cristo na cruz, o favor imerecido de Deus que estava ali no Filho, trouxe tudo isso, meus irmãos, dentro daquele contexto. Nós já nascemos desfrutando dos benefícios da graça. Então, o espírito de escravidão, o entendimento de escravidão, o espírito de escravidão é entendimento de escravidão. Espírito de escravidão está falando de entendimento. Então, o espírito de escravidão, o entendimento de escravidão, havia chegado nessa comunidade e estava desviando, afastando, apostatando muitos irmãos ali do Evangelho da Graça. Entendeu? Então, esse espírito de escravidão, entendimento antagônico, estava tirando alguns ali daquele entendimento, entendeu? Que eles haviam recebido pelo próprio apóstolo Paulo, que era o Evangelho da Graça. E isso estava fazendo eles saírem, se desviando do Evangelho da verdade por outro Evangelho. Na mesma carta, no capítulo 1, versículo 6, olha o que Paulo diz. Admiro-me de que tão breve vos desviastes daquele que vos chamou para a graça de Cristo, para um outro evangelho. Então eles estavam se desviando, eles estavam apostatando do evangelho da graça, entendeu? Por outro evangelho, por outro entendimento. Por isso que a função do evangelho da graça anunciado ali, que anunciava as boas novas, as boas notícias, pelo apóstolo Paulo, visava levar a salvação, a reconciliação com o Criador por meio de Cristo. Levar a salvação de entendimento. Entendeu? Porque a graça é uma coisa, o evangelho da graça é outro. A graça já havia feito, já havia sido estabelecida, dado início ali na cruz. Entendeu? O ato de Cristo na cruz. E o evangelho da graça, anunciado por Paulo, vinha dar esse entendimento de salvação de mentes para que eles vivessem em paz. Você está entendendo, meus irmãos? Então o evangelho da graça noticiava perdão, justificação, redenção, salvação por graça, dando glória para Deus. Como eu li aqui, vou ler novamente, ó, a quem seja a glória para sempre e sempre. Amém. Então, preste atenção que o sacrifício de Cristo, onde ele assumiu a culpa pelos pecados daqueles que viveram antes da cruz, veja o versículo 4, olha, o qual se deu por nossos pecados. Então, veja que o sacrifício de Cristo, ele assumiu a culpa pelos pecados daqueles que viveram antes da cruz. Então, aos olhos do Pai, eles estavam cobertos por perfeita justiça, feita na cruz, realizada na cruz. Os pecados deles foram castigados em Jesus. Entendeu? Volto a falar, os pecados deles, antes da cruz, foram castigados em Jesus, onde foram completamente perdoados, cancelados, anulados. Isso fazia eles desfrutarem de graça e paz, da graça e da paz, levando ao repouso, ao refrigério. Então o evangelho da graça anunciava a glória de Deus para Deus e não anunciava a glória para os homens. Não. Quando entra o ato de fazer, aí entra a meritocracia humana. Então a glória é para os homens. Só que o evangelho da graça ela vem na contramão do entendimento humano, trazendo a glória para o próprio Criador. Oh, glória! Por isso devemos sim continuar a mostrar
as riquezas insondáveis da graça de Deus para quem ainda não conheceu, não entendeu que tudo foi consumado. Existem alguns cidadãos aí, nada contra, a entendimento de ninguém, eu não estou aqui para isso, sabe, meus irmãos? E que diz que nós não devemos mais falar mais da graça. A graça é um livro que já ficou no passado, é um assunto que já ficou no passado. Agora, meus irmãos, esses mesmos cidadãos, eles saíram do sistema religioso, como eles dizem que saíram, daquele entendimento antagônico, entendimento de escravidão. O entendimento do sistema religioso é de escravidão, de escravizar as pessoas. Você está entendendo? Essas mesmas pessoas que dizem que não precisamos mais anunciar, falar da graça, que a graça ela já bastou no passado, hoje não basta mais. Entendeu? Aí veja bem, mas eles mesmos saíram dentro, através desse evangelho da graça. Então, se eles saíram, por que nós não podemos noticiar as boas novas ainda? Claro que em outro contexto, claro, com certeza que em outro contexto, não naquele contexto de Paulo, mas no nosso contexto hoje do século XXI, por que não podemos também noticiar para os nossos irmãos aí que já estão vivendo o espírito, o entendimento de escravidão? Entendeu? Isso é ser egoísmo, meus irmãos. É ser egoísta. Então, meus irmãos, vamos continuar levando essa mensagem para aqueles que ainda estão aqueles que ainda estão dentro daquele entendimento de escravo, de escravidão. O espírito de escravidão, o espírito, o entendimento que escraviza, o entendimento que faz com que os homens vivam presos, não usem, não desfrutem da liberdade que já foi dada há 20 séculos atrás. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Saudações de paz. Deixa o like e compartilhe essas mensagens, tá bom? E vamos que vamos.